8:02. Vamos orar? Glória a Deus. Se você puder, fecha teus olhos. Senhor, Sim, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui, mesmo que online, Senhor. Sim, Jesus. Mesmo que de uma forma virtual, à distância, distante. Mas, Pai, a ferramenta que nós estamos tendo é a oportunidade que o Senhor está nos concedendo e nós somos gratos a Ti por isso. Deus, fala aos nossos corações nesta Fala, noite. Senhor. Pai amado, que a palavra de hoje possa trazer conforto, trazer edificação para cada um de nós e que nós possamos, quando acabarmos tudo aqui, Senhor, ó Deus amado, sermos e estarmos mais abençoados e mais confiantes, Senhor Jesus, Sim, Jesus. que o Senhor é conosco. É verdade. Ó Deus amado, fala conosco nesta noite. Assim eu peço, oro, Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, o Ronivan tá pedindo oração, né? Vou anotar aqui, pastora. Aleluia. Amém. Vamos abrir lá em Juízes, né? A palavra do Senhor em Juízes 12, do versículo 1 ao 4, que nós vamos ler hoje. Amém? Vou te dar um segundinho para você pegar a sua Bíblia e abrir em Juízes 12, livro de Juízes 12, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Juízes 12, do 1 ao 4. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo dentro. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livraste, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Amém? Essa passagem, ela mostra um homem chamado Jefté, né? De um coração maravilhoso, e que Deus levantou ele para fazer a diferença no meio dos seus inimigos. Esses homens que Efraim, eles eram homens invejosos, homens que olhavam para Jefté e via algo em Jefté que eles queriam ter também. E aqui pelo texto a gente nota que eram homens que tinham muita inveja de Jefté. Quando Jefté precisou deles, que chamaram eles para ajudar, eles não foram. Depois quiseram cobrar, por que não chamaram eles? Sempre aqueles que quer, né, que invejosos à nossa volta, sempre quer achar um pretexto para poder nos deixar em maus lençóis. Hoje nós vamos falar sobre inveja. Amados, na nossa vida, ao nosso redor, sempre na nossa vida, sempre, terá pessoas invejosas, pessoas difíceis de lidar com elas. Ao nosso redor terá sempre pessoas torcendo contra nós, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que querem nos destruir. Mas interessante que nós não estamos sós. A palavra de Deus diz que nós não estamos sós. Jefté não estava sozinho. Aqui nós vemos que Deus o ajudou a pelejar, né, com aqueles maus, e eles saíram ilesos. Assim somos nós.
Deus sempre nos dará o escape. Deus sempre nos dará a saída daquilo que precisamos. Deus conhece o coração dos homens, Deus conhece o coração do invejoso, Deus conhece o coração daquele que é puro, que é saudável, que chega diante de Deus de espontaneidade, um coração limpo e temente a Deus. Deus sabe quem são aqueles que torcem contra nós. Deus conhece tudo, não é alheio aos olhos do Senhor. Não, Amém? Não é mesmo. A inveja não tem cara, a inveja não tem coração, mas Deus sabe quem são aqueles que carregam esse sentimento ruim. Em Provérbios 14, verso 30, diz o seguinte: o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Misericórdia. A inveja, ela não faz mal para aquele que é o invejado. É invejado, mas faz mal para aquele que inveja. Aquele que sente esse sentimento ruim da inveja, para esse faz, que apodrece os ossos. Mas para nós que somos o invejado, não acontece nada. E existe 2 propósitos da inveja. É o título da mensagem hoje, que diz assim: a inveja, quando não mata, ela edifica. Amém? Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? É que nós podemos sim usar a inveja, né? Esse sentimento ruim, não de nós, mas daquele que nos inveja, para podermos subir. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo. Quando Ele coloca a pessoa do nosso lado, que essa pessoa é difícil de ser lidada, não é porque Deus não nos ama. Pelo contrário, Ele quer forjar em nós um caráter melhor. Ele quer forjar em nós um sentimento melhor. Ele quer nos impulsionar. Ele quer tirar de algo de nós que às vezes nós nem sabemos que temos. Por exemplo, o azeite, para tirar o azeite da azeitona, a azeitona tem que ser prensada, né? O trigo tem que ser malhado. A uva tem que ser pisoteada. Então tudo, o arroz tem que ser descascado, né? E tudo para nós também. Então, quando tem algo em volta de nós, alguma pessoa que chegou para dentro da sua família, ou na igreja, ou no trabalho, para poder te afrontar, não olhe aquela pessoa como uma parte de destruição, como Deus tivesse esquecido de você. Pelo contrário, comece a olhar esse tipo de pessoas, aproveitando ela para poder subir, para construir algo na sua vida. Aleluia. Amém? Isso é muito importante, porque é isso que Deus quer. Se o propósito de Deus, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Não é nada. Mesmo. Então, se chegou alguém do seu lado, no trabalho, na igreja, já disse, ou no seu cotidiano, né? Você conheceu alguém que te mostrou, assim, um sentimento ruim de inveja contra você, né? De barreiras, tem pessoas que parecem que tem algo nela que não conseguimos romper. Comece a orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor quer me colocando essa pessoa do meu lado? O que o Senhor quer fazer? Irmãos, eu já enfrentei pessoas difíceis na minha vida, muito difíceis. E eu aprendi como se diz, experiência própria, em orar a Deus e pedir: Senhor, eu não estou entendendo, me mostra, por que essa pessoa está do meu lado? Por que essa pessoa veio aqui para a igreja onde eu estou congregando? O que o Senhor quer me fazer em mim? Sabe, irmãos, porque a inveja, ela mata se deixarmos. É verdade. A inveja, ela mata se começarmos a absorver, se começarmos a olhar para essa pessoa com olhos ruins. Mas se tivermos... A gente deixar aquilo inflamar no nosso coração. Isso, inflamar, né? É a palavra crescer, certa. alimentar. Isso aí nos mata, porque nos para.
E a inveja, ela tem dois propósitos: ou nos parar, ou nos impulsionar. Então, se você olhar para aquele lado, para aquela pessoa como um degrau para você subir, Glória a Deus. isso tudo vai passar. Aleluia. Amém? Irmãos, cada dia da nossa vida é um propósito de Deus. Glória a Cada Deus. pessoa do nosso lado é um propósito de Deus. Vocês é um propósito de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Porque sem vocês, essa live não poderia ser feito. Amém? Nós precisamos olhar as pessoas que nos cercam como propósito de crescimento, como propósito de nos edificar. E isso, meus amados, é toda a nossa vida. Em tudo que nós fazemos, em todas as áreas. Não podemos deixar que aqueles obstáculos nos parem, mas pelo contrário, que nós possamos nos impulsionar com os obstáculos. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Não tem como cumprir o propósito de Deus aqui na terra e não passar pelos processos. Não tem. Os processos da nossa vida é para nos fazer ir e não para nos parar. Os processos da nossa vida em tudo é para nos levar. Amém? Quando você entra num barco, você precisa de quê? De um leme, né? De uma água e de um motor para poder te levar. Não é verdade? São três processos para poder te levar para algum lugar. Então, tudo na nossa vida é assim. Tudo que acontece ao nosso redor ou serve para nos parar, se deixamos, ou serve para nos impulsionar, se também assim queremos. Amém? Glória. Por isso nós precisamos olhar à nossa volta e não ver o invejoso como obstáculo. Não ver que aquilo está nos fazendo mal. Porque a inveja só faz mal para o invejoso. Ela não faz mal para quem que é invejado. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém na sua vida que te inveja, não é pelo que você tem. O invejoso, ele não inveja o seu carro. Ele não inveja a sua casa. Ele não inveja o seu dinheiro. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho uma casa muito boa. E tem essa pessoa me invejando. Ele inveja você. Porque ele vê em você algo que ele não tem. Ele vê em você um potencial que ele não tem. Ele vê em você algo que ele queria ter. Mas aquilo não faz mal para nós que somos invejados. Pelo contrário, faz mal para ele. Por isso nós precisamos, amém? Orar a Deus. Nós precisamos buscar e, se possível, se nós o amarmos, isso vai passar. Amém? E Deus vai mostrar de uma forma ou de outra que aquele sentimento está o matando. Amém? Por isso, irmãos, a inveja só mata se deixarmos. Amém? Mas se nós quisermos, ela nos leva muito longe. Aleluia. Não invejando, mas sendo invejado. Amém? Glória a Deus, é verdade. Deus permite que isso aconteça para que a sua glória se manifeste e que nós também sejamos aperfeiçoados nele. Amém? Todos os obstáculos, já disse, todos os obstáculos à nossa volta é para nos fazer crescer. É para nos levar em algum lugar. Jefité, existia multidões ao redor dele que o invejava, que queria fazer ele parar. Tanto é que quando ele chamou para que ajudasse, eles não foram. Qual é esse cara? Deixa ele sozinho, ele é chato, né? Ele é arrogante. Pensa até dessa forma. Mas, meus amados, Deus era com Jefté. Glória a Deus. Não, os invejosos não puderam parar ele. Pelo contrário, tudo que ele podia fazer, confiando no Senhor, ele fez. E ao contrário, quando aquelas pessoas quiseram matá-lo, quando aquelas pessoas queriam botar fogo na casa dele, Deus o levantou para fazer a diferença. Foi humilhado, foi morto aqueles invejosos. Amém? Nós precisamos, meus amados, olhar os obstáculos da nossa volta
como coisas que Deus coloca para nos impulsionar, Como para nos trampolim. fazer trabalhar. Como trampolim, Amém? né? Verdade. Usar os obstáculos, as dificuldades como Amém. trampolim. Esse obstáculo vai me fazer crescer, vai me fazer ser levado até a minha vitória, até onde o Senhor Jesus quer me levar. Glória a Deus. Verdade. Quando as pessoas difíceis aparecem à nossa volta, é sinal de que Deus quer, através daquela pessoa, nos ensinar alguma coisa. Ore ao Senhor e peça: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar através dessa pessoa? Senhor, eu não sei lidar. Amém? Eu não sei lidar com esse tipo de pessoas. Deus vai te moldar, Deus vai te mostrar, Deus vai te, sabe, ensinar como é que você lida. Interessante, meus amados, que ao decorrer da minha vida até hoje, como eu disse, encontrei várias pessoas difíceis de lidar. Mas todas elas, não foi por minha causa que elas saíram. Foi porque Deus tirou. E quando Deus tira, é sinal de que aquela pessoa que estava ali já cumpriu o papel dela. É verdade. Seja difícil, a inveja, sabe? Então, às vezes, eu falo assim, graças a Deus, né? Deus me livrou. E graças a Deus que eu pude, ou eu servi, ou eu usei esse tipo de obstáculo para poder chegar onde eu cheguei. Amém? Por isso, meus amados, começa a olhar de outra forma. Sabe? Às vezes a gente ora, né? A gente que é pastor, a gente vê as pessoas chegam: pastor, ora pra mim, tem muita pessoa invejosa no meu trabalho. Pastor, olha pra mim, porque tem muitas pessoas invejosas na minha casa. Tem muitas pessoas invejosas ao meu redor. Mas, amém. Porque se você tem pessoas assim, é porque você tá brilhando. Glória a Deus. Você é luz. Aleluia. Você está refletindo. Você está fazendo sombra em alguém. Aleluia. E se você está fazendo sombra, é porque você está crescendo. Glória a Deus. É porque você está incomodando o inferno. E se o inferno está incomodado, é porque você é valioso. Glória É a porque você vale ouro. Amém? Então comece a dar graças sobre aquelas pessoas que está te dando trabalho. Amém? É difícil a gente fazer isso, né? Não é fácil, não. Dar graças a Deus pelos trabalhos, pelas pessoas trabalhosas. E o interessante, né, pastor, que a palavra de Deus diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos também. Lógico, orar pelos amigos, né? E nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Orar pelos amigos é fácil, agora orar pelos inimigos que é difícil. Orar por aquelas pessoas que nos invejam, que tem raiva da gente, que não quer ver o nosso crescimento, que não quer ver a gente bem. Mas é isso que nós temos que fazer, nós temos que orar e temos que não dar graças a Deus porque existe invejosos, não é isso. Mas já que estão nos invejando, quer dizer que a gente está fazendo ou está trilhando o caminho certo. Ninguém, amado, isso é antigo, né? Ninguém joga pedra numa árvore que não está dando fruto. Você já viu? Geralmente quando tem ali perto da igreja, né? Tem ali no supermercado Palmeiras e tem a avenida ali dos Pássaros. Uma mangueira ali, vários pés de manga, né? De vez em quando a gente vê um lá, pá, jogando uma pedra, jogando um pau. Por quê? Cutucando, por quê? Porque tem manga, tem fruto. Se não tiver nada, ninguém nem olha, não dá nem atenção. Então, se nós estamos incomodando, se as pessoas estão a ponto de ter inveja por nós, primeiro, precisamos saber que estamos no caminho certo, e segundo, precisamos orar por ela, né? Precisamos pedir ao Senhor que faça ela nos ver com outros olhos, que ela pare com aquilo, porque aquilo ali, como nós lemos lá em Provérbios, vai apodrecer os ossos daquela pessoa. E começar a perguntar, né? O que eu posso aprender com isso? Aonde Deus quer me levar? Por que essa pessoa chegou para minha vida? Qual o propósito de Deus com isso? Tudo isso nós temos que perguntar para Deus. Porque, meus amados, na nossa vida toda, enquanto você estiver aqui na terra, você vai sofrer esse tipo de pessoas dessa forma vão chegar perto de você. Você não está livre. Aqui na terra não tem como. Não. Então, mas nós precisamos aprender com os obstáculos. Amém? Então, a inveja pode matar, mas ela também pode edificar.
Amém. Ela pode construir algo de bom em você que é invejado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Quer o falar nome alguma santo do coisa, Senhor. É complementando isso aí, né? Só complementando que é o que a pastora está dizendo. Quando ela não mata, ela edifica, né? Verdade. E nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós não temos esse espírito de inveja em nós, né? Não devemos ter, não podemos ter, né? Não podemos. E então, se a pessoa está nos invejando, como bem disse a pastora aqui, mal não irá fazer para nós. Verdade. Né? E nós temos que pegar essa situação e usar ela como trampolim para que a gente possa crescer, orando pela ela, orando pelos inimigos, orando para quem nos odeia, nos detesta, tem inveja de nós, mas pegando aquilo e falando assim, puxa vida, eu estou trilhando o caminho certo, né? E eu vou pegar isso como crescimento para a minha vida. Amém, amados? Não existe Canaã sem deserto. Não existe terra prometida sem passar pelo deserto. Não tem jeito. Muitas das vezes nós queremos só o alto, nós queremos só as montanhas, mas tem os vales que nós precisamos passar, não é verdade? E nós precisamos aproveitar essas situações para quê? Para ir crescendo, para ir chegar, né? Chegarmos aos sonhos que nós temos, alcançarmos os nossos objetivos. Amém? Então, eu sei que nós precisamos trabalhar isso em nós, isso nós precisamos trabalhar. Porque o primeiro sentimento que vem na nossa mente quando a gente percebe que tem alguém invejoso, que tem alguém que nos inveja, que nos detesta, que não gosta da gente, que intenta o mal contra a gente, qual que é o primeiro sentimento que vem ao nosso coração? Tem uma raiva daquela pessoa. A rejeição. Uma rejeição, uma aversão àquela pessoa. E nós precisamos trabalhar isso em nós, para que isso não entre no nosso coração. Que nós possamos orar por aquela pessoa. Pastor, mas orar, a Bíblia manda a gente fazer isso. Orar por aquele ou por aqueles que não nos amam, que não gostam da gente. E esse é o nosso papel, que nos odeia. Amém, amado? E isso é um sentimento muito difícil, porque se a gente não tiver um entendimento muito claro acerca da palavra de Deus, acerca do amor, né? A Josineide aqui, só o amor de Jesus para nos dar, é verdade. Se nós não entendemos o amor genuíno de Jesus, nós não damos conta de fazer isso. Como é que eu vou orar, desejar o bem para quem quer o mal? Eu, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, eu vou largar ele para lá, não quero nem ver. Mas nós precisamos orar. Amém? Precisamos orar, aleluia, para que esse espírito de inveja, já que estamos falando de inveja aqui hoje, não venha apodrecer os ossos, amados. Nós vimos aqui. Aquele que tem o invejoso apodrece os ossos, misericórdia. É osteoporose na vida dele cedo. Então, amados, nós precisamos orar, né, para que aquela pessoa mude, para que, né, Deus ache a brecha ali, ou ela dê a brecha para que Deus mude aquele coração, mude a vida dela. A inveja, ela é tão assim, a pessoa que inveja, ela não sabe que tem esse sentimento. Não. A maioria das vezes não sabe. E ela simplesmente, ela te odeia. Se você perguntar por quê, ela não tem muito motivo para te odiar. Mas na realidade ela queria ser você. Porque ela vê algo em você que ela não tem, né? Uma determinação, irmãos. Quer ver uma pessoa invejar a outra? É ver a garra, a pessoa olhar para a outra e falar assim, nossa, aquela ali é determinada. Aquele ali, obstáculo nenhum acaba com ele. Obstáculo nenhum abaixa a moral dele. Porque muita gente não tem isso. As pessoas é muito pessimistas, as pessoas é muito acomodada. Então, quando ela encontra uma pessoa que é assim, sabe, que sobressai diante dos obstáculos, ela inveja. Ela desenvolve o espírito de inveja. Desenvolve o espírito de inveja. E ela sente uma aversão que ela não sabe que é uma inveja. Se for perguntar, não sabe. Não sabe. Não tem motivo. Por isso nós precisamos orar. É claro que nós sabemos que são demoníaco, né? Que é demônio. E nós precisamos sim orar por essas pessoas, mas perguntar para Deus qual o propósito daquilo que da nossa vida, daquela pessoa chegou e está ali, né, nos invejando, qual o propósito daquilo, para que nós possamos nos impulsionar, como fez com Jefté. Ele não parou de lutar por causa dos inimigos. Ele não ficou ali, não, mas vamos agora, vamos. Não, ele falou, eu vou lá e vou fazer e pronto, sabe?
E nós precisamos ser como ele. Não deixar que os inimigos nos parem. Amém. Fazer como o Tiago está falando aqui, ó, tratar o mal com o bem. É isso aí, né? Ah, mas a pessoa, amados, nós não podemos medir o nosso caráter pela régua que os outros têm sobre caráter, por exemplo. Ah, mas a pessoa me detesta, a pessoa me deseja o mal, então eu vou desejar o mal. Não, nós não aprendemos e não sabemos que precisamos desejar o bem para as pessoas, independente de quem seja. Então o nosso caráter vai desejar o bem. Se ela deseja o mal para nós, o mal que ela deseja para nós não vai nos atingir. Amém? É isso que nós precisamos entender. Porque nós temos uma proteção, nós temos uma couraça chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E nós desejamos o bem, orando por ela, nós vamos fazer o bem chegar até ela. O mal que ela deseja a nós não chega até nós. Mas o bem que a gente deseja a ela vai invadir o coração dela. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Elisângela Coelho está falando, eu sei muito como esse tal de inveja. Eita! Também sei. Sofre muito, Elisângela, com esse tipo de situação? Misericórdia. Também sei. Não é fácil, não. Mas nós precisamos, né, tratar isso. Na nossa mente, na nossa alma, com muita atenção, com muito cuidado, e não achar que é aquela pessoa, não ficar com raiva daquela pessoa. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo não é a pessoa, não é a carne, é as hostes espirituais, né? Demônios, principados, dominadores, né? das trevas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar então por esse princípio, isso, né, pastor? Vamos orar. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Oh, aleluia. Querido Deus. Sim, Jesus. Senhor, nós aprendemos hoje que a inveja só mata ou só faz mal para o invejoso. É verdade. Que para nós que somos invejados, ó Deus, ela edifica. É verdade. Sim. Ela nos leva. Sim, ela Jesus. nos impulsiona. Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Que tudo, ó Pai, que estiver no teu propósito, que vier a nossa vida, Senhor, meu Pai, que nós possamos usar como um trampolim. Que nós possamos usar como uma escada, para que nós possamos chegar até a Ti. Oh, aleluia. Usa, Senhor, meu Deus amado, até o nosso inimigo. Usa mesmo. Para que nós possamos, Senhor, crescer na Tua presença. Sim, meu Pai. Nos capacitando cada vez mais, nos levando, ó Deus, para o lugar que o Senhor deseja e já preparou para nós. Sim, meu Pai. Que nada nos pare. Não pare. Ó Pai, Jefté não olhou para as dificuldades, nem para os invejosos ao redor Sim, dele. Deus. Pelo contrário, ele usou os invejosos, ó Pai, para poder mudar a sua vida e mudar a trajetória daquele lugar. É verdade. Também, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos assim usar, Senhor, os nossos inimigos para mudar ao nosso redor e mudar a nossa trajetória. Sim, Jesus. Que o Senhor nos use e nos capacita. Nos usa que mesmo. o Senhor forje em nós, Capacita Senhor, mesmo. um caráter, Senhor, onde nós possamos olhar os nossos inimigos Sim. com compaixão, com amor, orando, Senhor, por eles, trazendo, Senhor, a Ti a necessidade, ó Pai, que eles precisam, em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor, que nós possamos ser, ó, verdadeiros adoradores. Possamos mesmo. Te adorando, Senhor, até no meio dos nossos inimigos. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, povo de Deus? Glória a Deus.